Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana, hoje, 16 de dezembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Mega Sena, sorteio do concurso 2.808, ninguém acerta 6 dezenas e prêmio acumula para 16 milhões de reais. Tecnologia ajuda a reduzir a burocracia para doação de órgãos no Brasil. STF valida contrato de trabalho intermitente criado na reforma trabalhista de 2017. 4 jovens morrem após gravíssimo acidente envolvendo 2 veículos na GO 060. CPI das Betes pode ser encerradas antes do previsto. Motorista bêbado causa acidente na BR-153 e é preso pela PRF. Ex-governador do Tocantins, Mauro Carlessi, é preso em operação do GAECO por suspeita de plano de fuga internacional. Goiânia pode ter programa para inserção de idosos no mercado de trabalho. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Uma ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o Supremo Tribunal Federal validou o contrato de trabalho intermitente que foi criado na reforma trabalhista de 2017. Isso permite que os períodos em que os trabalhadores prestam serviços não sejam contínuos. Jornadas de trabalho se alternam com períodos de inatividade sem uma frequência pré-determinada naqueles setores da economia em que a demanda de trabalhadores varia ao longo do ano. No contrato de trabalho intermitente, o empregado é remunerado por hora trabalhada. A lei exige que ele receba pelo menos o equivalente ao valor da hora de trabalho de quem ganha um salário mínimo. Uma plataforma na internet tem ajudado a reduzir a burocracia para a doação de órgãos no Brasil. Em todo o país, quase 68 mil pessoas estão na fila à espera de um órgão, mas a recusa das famílias de possíveis doadores ainda é grande. Com esse sistema eletrônico, a equipe médica tem acesso ao banco de dados com todas as informações dos doadores. A partir daí, os médicos dos hospitais identificam o doador, comunicam à família e apresentam a autorização que foi registrada no cartório. Se a família concordar, os médicos fazem a captação. Até agora, pouco mais de 8.400 pessoas no país preencheram o documento. Sorteio do concurso 2.808 da Mega Sena, realizado na noite do sábado em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 16 milhões de reais. Confira os números sorteados: 10, 24, 33, 35, 41 e 46. 60 apostas fizeram a quina e levaram R$ 42.563. Outras 3.408 apostas fizeram a quadra e vão levar R$ 1.070. O próximo sorteio da Mega será nessa terça-feira. 6h40. Evento mundial debate os perigos da ilegalidade do cigarro eletrônico e reforça a importância da regulamentação aqui no Brasil. Vamos saber dos detalhes com a Fabíola Altran. Os perigos da ilegalidade dos cigarros eletrônicos são debatidos em evento mundial. O e-Cigarette Summit foi realizado este mês em Londres e teve a participação de mais de 300 representantes de diversos países, como cientistas, médicos e acadêmicos. Foram debatidas experiências de nações como Canadá e Estados Unidos, por exemplo, que têm políticas públicas e regulatórias com resultados comprovados que poderiam ser levadas para locais que ainda não regulamentaram os vapes. Segundo os especialistas, os debates reforçam a importância de estabelecer controles sobre os produtos que são destinados a adultos fumantes e regras que impeçam jovens de consumir os vapes. O gerente de assuntos científicos e regulatórios da BAT Brasil, Marcos Teixeira,
faz um balanço do e-Cigarette Summit. Ao longo do dia foram 26 estudos apresentados, mas eu posso salientar alguns temas principais que foram discutidos, como a regulamentação dos cigarros eletrônicos, a segurança para os consumidores, a criação de regras rígidas para restringir o acesso de jovens a esses produtos e também a redução de riscos para o consumidor associada à utilização desses produtos. Marcos Teixeira comenta. Essa é uma discussão muito importante e especialistas de países onde o cigarro eletrônico já é regulamentado e onde já se tem de maneira muito clara o entendimento que esse produto, quando regulamentado, apresenta menos riscos para a saúde do consumidor, esses especialistas confirmam que o vape é uma alternativa para a substituição do cigarro convencional. É importante lembrar que isso apenas é uma realidade quando o produto está regulado no mercado. Na avaliação do gerente de assuntos científicos e regulatórios da BAT Brasil, o evento abordou temas que podem contribuir para a regulamentação do cigarro eletrônico no Brasil. De maneira geral, eu vejo o evento bastante positivo, principalmente pelas mensagens importantes que ele trouxe, como, por exemplo, a regulamentação desses produtos e a redução de riscos associadas a eles. São temas que, sim, deveriam contribuir para a discussão da regulamentação aqui no Brasil, onde nós temos 100% do mercado ilegal e os consumidores hoje que decidem fazer a troca para esse tipo de produto estão recebendo produtos sem qualquer tipo de controle sanitário. No Brasil, desde 2009, a Anvisa mantém a proibição dos cigarros eletrônicos. Apesar disso, o avanço do mercado ilegal é notório no país. Segundo o IPEC, mais de 3 milhões de adultos consomem regularmente os produtos e mais de 6 milhões já experimentaram os cigarros eletrônicos provenientes do mercado ilegal, sem controle sanitário ou parâmetros de composição e segurança. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43. Neste sábado, encontro estadual Lideranças do Agro, realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, reuniu Ronaldo Caiado, Daniel Vilela, Marussa Boldrin, entre outros. As lideranças discussaram sobre a importância do setor e elogiaram a atuação do presidente da FAEG, José Mário Schreiner. Ainda nesta semana, outro evento mostrou a força de articulação de Schreiner. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás todos os anos entrega a medalha de ordem ao mérito industrial, personalidades que se destacam por contribuição ao setor industrial goiano. Na sexta-feira, no entanto, o evento teve aspecto diferente ao reunir políticos com relação com o PIB goiano. Entre outros, foram premiados Bruno Peixoto, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, José Mário Schreiner, ex-deputado federal e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, e vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura. Realizado no Teatro SESI, o evento marcou a despedida de Sandro Mabel da FIEG. Os eventos mostram um apoio a José Mário Schreiner e fortalece os seus planos para 2025. Ele pretende ser candidato a presidente da Confederação Nacional da Agricultura. O presidente da CNA é João Martins da Silva Júnior. Se for a reeleição, o primeiro vice-presidente Schreiner vai recuar. Nesse caso, seu nome já foi especulado como possível vice de Daniel Vilela em 2026. Aguarda a sanção do Executivo da Capital um programa para a inserção de idosos no mercado de trabalho em Goiânia. O texto de autoria do vereador Sandes Júnior passou em segunda e definitiva votação na Câmara Municipal na última quinta-feira. Trecho da justificativa do projeto aponta que estudos evidenciam que cada vez mais pessoas idosas precisam ou querem se manter no mundo do trabalho, situação que parece se distanciar do previsto para pessoas nessa faixa etária, pois a sociedade, de forma geral, espera que elas se encaminhem para a aposentadoria e para o afastamento do mundo laboral. Assim, conforme o autor, o programa Idade Ativa prevê incentivos para a inserção e permanência de idosos no mercado de trabalho. Entre elas, o estímulo ao empreendedorismo entre pessoas com mais de 60 anos e a criação de campanhas de conscientização para empresas sobre as vantagens da contratação desse público. 6,46, alta da inflação sobre preços de forma significativa e população reduz, claro, compra de alimentos. Vamos saber essas consequências com Vitor Silva. Nos dias atuais, não está nada fácil ir ao supermercado. Quem pretende fazer a compra do mês
leva o suficiente apenas para uma semana. Os preços não estão amigáveis. Algumas coisas estão em conta, mas outras coisas estão muito caro. Por exemplo, o frango está muito caro. Ela fala oferta, mas eu não vejo oferta. Eu acho que aumentou muito, está muito alto os preços. Não tem para onde correr não, todo local que vai está mais caro. A alta nos preços se dá por conta do aumento da inflação, que tem ficado acima do índice geral desde o início de 2020. Dados do IBGE revelam que, nos últimos 4 anos, a alimentação em casa ficou 49% mais cara. De acordo com o economista Aurélio Troncoso, a motivação da alta seria o período de pandemia. Quando eles falam que a inflação ela perdeu a força, é que subiu menos de um mês para o outro. Isso não quer dizer que não houve inflação. Teve inflação nos produtos, sim. A carne, ela vem aumentando, tem um processo inflacionário muito grande. O arroz teve um aumento relativamente grande também. Lembrando que a gente saiu mais pobre da pandemia. Ele explica que os mais prejudicados são os que possuem menor poder aquisitivo, ou seja, quem está na faixa de baixa renda. A classe média e o pessoal que tem um poder aquisitivo maior, que são chamados de ricos, né? E se a inflação pode vir do jeito que vier, possivelmente eles vão continuar comprando. A classe média, ela vai comprar menos, né? Agora, a classe mais que tem hoje, que são as pessoas de baixa renda, esses são afetados diretamente. Quem vem ao supermercado se assusta logo de cara com a alta dos preços. Frutas, verduras, laticínios, tudo aumentou. Por isso, a melhor opção é pesquisar. Ou o peso no bolso será certeiro. José Elias é empresário do ramo supermercadista. Ele conta que os consumidores precisam calcular bem na hora das compras, senão o dinheiro não dá para o necessário. Você vai se adaptando e fazendo aquele jogo e tentando, diminuindo também. Como o consumidor diminui a despesa dele, nós também temos que fazer. Consequentemente, a alta na inflação impacta os comércios. O número de clientes reduziu drasticamente. A solução adotada é realizar promoções. O que o senhor faz para contornar essa situação e evitar que o lucro seja tão baixo? Aumentando as vendas, mas isso você aumenta despesa, você gasta mais com funcionário, todo mundo trabalha acirrado, você gasta mais com propaganda, você gasta mais com transporte, que você tem que mandar buscar essa mercadoria para que ela chegue mais barato ainda aqui nas nossas prateleiras. Dentre os produtos mais caros estão as carnes e os derivados de leite. Mas se engana quem acha que são só os alimentos que tiveram alta. Combustíveis e passagens aéreas também registraram aumento. Com tanta despesa, o consumidor final precisa sempre ficar atento para não ter prejuízos. Altíssimo, né? Principalmente o preço da carne. Não tá fácil, não. Tem que fazer bastante conta para poder chegar num valor ok na conta. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h49. Raíssa Leal escreveu seu nome na história do skate mais uma vez. Neste domingo, com 16 mil ingressos vendidos e capacidade máxima no ginásio de Ibirapuera, em São Paulo, a brasileira se tornou a primeira tricampeã 2022, 23 e agora 24, ao vencer a final da Liga Mundial de Skate Street. A conquista veio uma virada incrível na última manobra, com direito a 2 notas 9.1 no somatório final, 35.4 pontos à frente das japonesas Koko Yashaza com 35.2 e Emeka Oda com 33.7. A final foi realizada com 2 chances de linhas com 45 segundos cada. Além disso, 5 tentativas de manobras individuais. A pontuação total é computada pela melhor pontuação da volta e as 3 melhores notas das manobras. 3 vezes Gabriel Casagrande. Neste domingo, o piloto AJ Matiz da Vogel terminou o circuito de Interlagos na 3ª colocação e garantiu o tricampeonato da Stock Car. Guilherme Salas, que largou na pole, ficou na 1ª posição. Felipe Massa terminou a prova em 2º lugar. Apesar do favoritismo de Casagrande, Júlio Campos, Ricardo Zonta, Dudu Barrichello e Felipe Massa também tinham chances de título após a corrida sprint. No entanto, o piloto que largou na 2ª posição fechou o pódio e garantiu mais uma conquista. Com o resultado deste domingo, Gabriel Casagrande se sagrou o piloto com menos de 30 anos a garantir o tricampeonato da Stock Car. A competição agora só retorna às pistas no dia 4 de maio do ano que vem. Jornal Verde Vale.
Agronegócios. 6h51. Um grupo de 66 organizações da sociedade civil publicou na quinta-feira um manifesto em defesa da moratória da soja, em resposta às recentes ofensivas de produtores e parlamentares contra o acordo voluntário firmado em 2006. A iniciativa proíbe a compra de soja de áreas desmatadas na Amazônia após julho de 2008, mesmo em caso de desmatamento legal. Segundo o manifesto, o acordo da moratória parece estar caminhando para o fim por pressão de setores mais retrógrados do agronegócio brasileiro. A publicação ocorre em um momento de crescente polarização sobre o tema. Estados como Mato Grosso e Rondônia já aprovaram legislações que retiram incentivos fiscais de empresas signatárias da moratória, enquanto o Pará discute medidas similares. Paralelamente, a ProSoja Mato Grosso protocolou representação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, contra o que considera práticas anticompetitivas relacionadas ao acordo. O presidente da entidade, Lucas Costa Beber, afirmou em nota que o acordo viola a livre iniciativa e a livre concorrência. Entidades da indústria, como a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais e a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, também se manifestaram recentemente sobre a questão. Embora alertem para o impacto econômico de legislações estaduais que punem signatários da moratória, reconhecem a contribuição do acordo para a manutenção de mercados internacionais, como é o caso da Europa e da China. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Quem não se escandalizou está alienado com o fato de que mulheres de ex-governadores tenham sido indicadas e aprovadas por assembleias legislativas para tribunais de contas estaduais. A última foi a mulher do ex-governador Camilo Santana do Ceará. Camilo hoje é o ministro da Educação. Ela é formada em medicina na faculdade do ABC e vai para o Tribunal de Contas tratar de contabilidade, contas públicas. E vai, inclusive, examinar as contas do marido, né? Porque sempre demora a aprovação de contas. Aprovação ou reprovação de contas é fatal para um político que tenha ocupado um cargo público. E ela foi aprovada na Assembleia Legislativa, incrível, por 36 votos a 5. Só 5 deputados estaduais do Ceará tiveram em casa educação de ética, de valores, que contrariaram isso, porque isso contraria qualquer valor, qualquer princípio de moralidade, né? Vai ganhar até a aposentadoria, ainda faltam 33 anos para ela se aposentar, vai ganhar quase 40 mil, 39.700 e pouco. Aconteceu a mesma coisa, né, com a mulher de Rui Costa, hoje ministro do Gabinete Civil, governador da Bahia, Valdez Góes, que é ministro também de Lula e foi governador do Amapá, Wellington Dias, a mulher de Wellington Dias também, que foi governador do Piauí e hoje é ministro. É incrível. Incrível. Bom, para sustentar tudo isso, nós, brasileiros, depois que o Senado aprovou a reforma tributária, vamos pagar o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, mais alto do planeta Terra. O mais alto era 27% da Hungria. O nosso vai ser 28,55%. Só para vocês saberem, no Canadá é 5% o IVA. Vamos pagar o mais alto imposto. Hoje está fazendo aniversário, em 1700, deixa eu ver aqui, 1700 e quando, os colonos americanos lá em Boston jogaram o chá no mar, 1773, no 16 de dezembro. Aí eu fico me perguntando, jogaram o chá no mar, eu disse, ok, não pagamos impostos se não tivermos não tivermos representação no parlamento. Eu fico pensando, nós pagamos impostos, vamos pagar o mais alto do mundo, saiu do Senado, voltou para a Câmara ainda. E não temos bons serviços públicos. Nós não somos exigentes, é porque a gente não conhece o que é bom. Por exemplo, aqui na capital do país, o asfalto é uma porcaria, é péssimo. Por quê? Porque eu conheço asfalto de Portugal, por exemplo, né? E as pessoas não conhecem outro asfalto, acham que aquilo é muito melhor que estrada de terra. Assim, não levanta poeira, não tem lama, né? E a gente paga
serviço de saúde ruim, serviço de ensino péssimo, de ensino público, né? Segurança pública, não precisa nem falar, que todo mundo anda assustado, com grade nas casas e temendo assalto nas ruas. Serviço de justiça, que é morosa e em alguns lugares é parcial. Está aí cheio de gente com tornozeleira porque vendia sentença. Saneamento básico, meu Deus do céu. Quantos têm água tratada, quantos têm esgoto em casa? Então, essa é uma questão que é para a gente pensar. A gente paga imposto, vai pagar o mais alto do mundo. Para que a gente paga imposto? Para que o Estado se sustente a ponto de prestar bons serviços públicos. Essa é a missão primordial do Estado. O Estado só existe para nos servir, para servir a nação. É para isso que existe o Estado. Bom, eu queria encerrar falando da prisão do general Braga Neto mais uma vez, só para ressaltar, ele está preso por obstrução à justiça, por uma conversa com o pai do Mauro Cid. O pai do Mauro Cid ligou para ele para dizer, olha, meu filho não fez essa delação que a mídia está contando aí, é mentira. Foi em setembro do ano passado, um ano, mais de um ano depois. E agora ele é preso por obstruir a justiça, não está obstruindo. E o inquérito já foi concluído, já houve indiciamento, o inquérito já está no Ministério Público. É uma prisão absolutamente desnecessária, cuja consequência é criar, infelizmente, assustadoramente, mais atrito na nação brasileira, aumentar a temperatura. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64 3661 1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h58. Agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. No próximo bloco, ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse, é preso em operação do GAECO por suspeito de plana de fuga internacional. Motorista bêbado causa acidente fatal na BR-153 e é preso pela PRF. Ministro das Cidades vem hoje a Goiânia para entregar ônibus. Você vai saber dos detalhes destas e outras notícias logo após o break comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. O ex-governador Mauro Carlesse foi preso na manhã de ontem durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Tocantins. A prisão aconteceu na fazenda Joia Rara, propriedade do ex-governador, localizada no município de São Salvador, próximo a Peixe, no sul do estado. A prisão preventiva de Carlesse foi determinada pela Terceira Vara Criminal de Palmas e motivada por indícios de um possível plano de fuga para o exterior. Além do mandado contra Carlesse, a operação também incluiu a prisão do ex-secretário Claudinei Quaresmin, que segue sob investigação por suspeita de envolvimento em esquema de corrupção. A prisão de Mauro Carlesse nesse domingo reforça o avanço das investigações, que vem desdobrando um suposto esquema de corrupção durante a sua gestão. O Ministério Público ainda não divulgou detalhes adicionais sobre a operação, mas as investigações continuam em curso. Internado há 6 meses, há 6 dias, o presidente Lula recebeu alta da equipe médica neste domingo. Em coletiva de imprensa, a equipe médica afirmou que o presidente se encontra bem, estável, caminhando e falando normalmente. Segundo o médico Roberto Calil Filho, Lula ficará os próximos dias em São Paulo para acompanhar a cicatrização e fazer uma nova tomografia na quinta-feira. O presidente já poderá retornar às atividades normais do ponto de vista de reuniões, segundo o Calil. E o Brasil só reciclou 8% do lixo produzido em 2023. Vamos saber desse índice em detalhes com a Milena Abreu. O Brasil produziu quase 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos em 2023 e apenas uma pequena parte foi reciclada. É o que mostra o panorama dos resíduos sólidos no Brasil
da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. Apesar do volume de resíduos destinados para reciclagem ter dobrado de 2022 para 2023, o índice não chega a 10%. Passou de 13,5% para 8% do total entre um ano e outro. De acordo com o levantamento, em números brutos, foram reciclados pouco mais de 6.700.000 toneladas de lixo, sendo que a maior parte desse encaminhamento para reciclagem, cerca de 67% do total, foi realizada por coletores informais. Serviços públicos de coleta, associações e cooperativas responderam por quase 33%. Um dos destaques da reciclagem no Brasil é a reciclagem de latas de alumínio. Ao todo, no ano passado, 99,7% das latas que foram para o mercado foram recuperadas e voltaram para a cadeia produtiva, num total de 396.000 toneladas de latas recicladas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. Na manhã da sexta-feira, um motorista embriagado colidiu na traseira de uma moto e tirou a vida de um motociclista de 45 anos em Aparecida de Goiânia, no perímetro urbano de Goiânia. A vítima morreu no local, enquanto que a passageira da motocicleta foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia, Hugo. O atendimento inicial foi realizado pela concessionária que administra a rodovia Triunfo Concebra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista reduziu a velocidade ao se aproximar de um quebra-molas quando o caminhão colidiu com a moto, arrastando-a por cerca de 25 metros. Após o acidente, o caminhoneiro fugiu do local. O motorista que testemunhou o acidente acionou a PRF pelo telefone 191 com o apoio da Polícia Militar. O caminhoneiro foi interceptado a mais de 10 quilômetros do local do ocorrido. Durante a abordagem, os agentes notaram sinais de embriaguez, como fala arrastada e confusão mental. E o ministro da Cidade, Jader Barbalho Filho, vem a Goiânia nesta segunda-feira para participar da entrega de 46 novos ônibus para o governo de Goiás. Os veículos serão, aliás, integrados à frota do transporte coletivo da região metropolitana da capital. A solenidade acontece na sede da HP Transportes. Conforme o governo de Goiás, os ônibus serão inseridos gradativamente no sistema. A aquisição dos veículos ocorreu por meio do primeiro financiamento ao setor privado do programa Refrota, com liberação de R$95 milhões pelo Ministério das Cidades. O valor prevê a aquisição de 125 ônibus, dos quais 86 já foram adquiridos. Destes, 46 serão entregues nesta cerimônia. Sobre o Refrota, trata-se de um programa do governo federal. O intuito é renovar e modernizar a frota de ônibus do transporte público coletivo urbano do país, pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Os veículos, inclusive, têm níveis inferiores de emissões de poluentes. E Goiás lança campanha contra a dengue, zika e chikungunya. Vamos saber dos detalhes com Marcelo Tavares. O governo de Goiás lançou uma campanha para televisão e rádio sobre os cuidados para evitar criadouros com o mosquito da dengue durante as férias. Com o tema "O combate à dengue não pode tirar férias", a campanha mostra que a melhor forma de combater o Aedes é evitar que ele nasça. A Secretaria da Saúde de Goiás alerta para o período chuvoso, que é propício para a reprodução do mosquito, e o período de férias, pois muitas pessoas viajam e deixam casas e quintais sem manutenção. O estado de Goiás apresenta até o momento 313.665 casos confirmados, 414 óbitos e 47 em investigação. Por isso, todo tipo de recipiente que possa acumular água, seja dentro das casas, nos quintais, lotes baldios e lixões, devem ser acondicionados em sacos apropriados, fechados corretamente e colocados para a coleta. Cuidado com o lixo. Descartado de forma incorreta, ele já é um dos principais focos do mosquito no verão em Goiás. Outro alerta é a importância da segunda dose da vacina contra a dengue. Em Goiás, atualmente, a vacina está disponível para a faixa etária de 6 a 16 anos. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h12. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, comandou nesta sexta-feira no Rio de Janeiro uma reunião com os presidentes das federações estaduais e os vice-presidentes da entidade. Por cerca de 4 horas, o mandatário apresentou um balanço das atividades de 2024 e delineou planos e projetos para os próximos anos do futebol nacional. Foi também uma demonstração de força e do apoio maciço a Edinaldo, que tem pouco mais de um ano de mandato à frente. Se as eleições para o comando da CBF, previstas para março de 2026, não foram abordadas diretamente, os discursos dos representantes estaduais ao fim do encontro deram o tom de unidade em torno do atual presidente. O evento contou com representantes de 23 federações estaduais. 2 ausências foram justificadas por compromissos locais, enquanto que os presidentes das federações de São Paulo e Alagoas não conseguiram estar presentes em tempo. O presidente da Federação de Alagoas, Felipe Feijó, ligou para Edinaldo para manifestar apoio ao presidente da CBF. E o técnico Abel Ferreira segue escrevendo a sua história no comando do Palmeiras. Com uma trajetória vitoriosa e recheada de títulos pelo Verdão, o treinador desperta o interesse de clubes europeus. Um dos interessados em tirar Abel do clube paulista é o Sporting de Portugal, segundo informações do jornal português Record. A equipe estaria de olho no trabalho de Abel Ferreira após perder Rubem Amorim para o Manchester United. Líder do campeonato português, o Sporting vê com bons olhos a chegada do comandante palmeirense. O interesse teria crescido após Abel Ferreira encerrar a temporada 2024 somente com o título do Campeonato Paulista, sendo a primeira sem nenhum título nacional ou internacional desde a sua chegada. Entretanto, o Sporting tem algumas dificuldades para fazer o português retornar à terra natal, e uma delas é o contrato até dezembro do ano que vem, obrigando a equipe a pagar pela rescisão. A renovação do contrato entre o treinador e o Palmeiras ainda não foi negociada, mas é uma das prioridades de Leila Pereira, presidente do clube, que pretende estender o seu vínculo do técnico até 2027. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. Na semana passada, a Comissão Nacional de Desenvolvimento da Região Norte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil se reuniu para discutir importantes temas relacionados ao mercado de carbono e a rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos. O encontro abordou o projeto de lei número 182/24, que regulamenta o mercado de carbono no Brasil e aguarda a sanção presidencial. Nelson Ananias Filho, coordenador de sustentabilidade da CNA, foi responsável por detalhar o funcionamento do novo mercado de comercialização de emissões no Brasil. Ele explicou que o setor agropecuário estará fora do mercado regulado de carbono, ou seja, não será sujeito à taxação nem às obrigações do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Ananias destacou que, apesar da aprovação do mercado de carbono ser um avanço, ainda há muito trabalho a ser feito para que este se torne uma fonte de renda adicional para o produtor rural. A regulamentação completa será um processo gradual e deverá se concretizar ao longo de 2025, com a continuidade das discussões na COP30. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E um confronto entre policiais, militares e suspeitos de roubos a fazendas terminou com 2 mortos na noite desta sexta-feira em Bela Vista de Goiás. Conforme exposto pelo registro da corporação, a troca de tiros aconteceu durante uma tentativa de abordagem. Militares do Batalhão Rural receberam uma denúncia sobre homens armados que trafegavam em uma moto e tentaram invadir uma propriedade rural. Localizados durante o patrulhamento, os homens circulavam com o farol apagado pela GO 209. Agentes deram ordem de parada, mas o piloto ignorou a iniciativa e fugiu em alta velocidade. Após entrar em uma área de pastagem, ele e o passageiro, ainda conforme a ocorrência, desceram da moto e tentaram escapar correndo a pé, enquanto atiravam contra a equipe. Feridos no revide, eles foram socorridos pelos próprios policiais, mas já chegaram sem vida a um hospital em Bela Vista. Uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 32 foram apreendidos. As identidades dos suspeitos não foram confirmadas. A moto que eles usavam, segundo a PM, estava com a numeração do chassi raspado, o que indica que pode ter sido fruto de roubo ou furto.
E o Procon de Goiás está autuando o Facebook sobre a publicidade de cigarros eletrônicos. Quem traz essa matéria é Juliana Carnevale. O Procon Goiás notificou a empresa Facebook para que ela apresente informações de anúncios de venda de dispositivos eletrônicos para fumar, os vapes, pods e cigarros eletrônicos. A medida ocorreu após monitoramento do marketplace do aplicativo, onde foram constatadas diversas propagandas de estabelecimentos que comercializam esses produtos. Desde 2009, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a fabricação, comercialização, importação, distribuição, transporte e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil. O Facebook foi notificado também a interromper todo tipo de exposição ou qualquer forma de divulgação no estado de Goiás de vapes, pods e cigarros eletrônicos, bem como de acessórios. A empresa foi autuada por permitir que chegue ao mercado de consumo produtos que são considerados impróprios e nocivos à saúde dos consumidores, além de estarem em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes. Rotineiramente, o Procon Goiás também realiza operações em tabacarias e outras empresas que vendam vapes e cigarros eletrônicos. De 2021 a 2024, foram apreendidas quase 13 mil unidades de itens entre cigarros eletrônicos, vapes, acessórios, essências e pods, totalizando mais de 650 quilos de produtos. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. 7h18 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 16 de dezembro. No próximo bloco, CPI das Bets pode ser encerrada antes do previsto. 4 jovens morrem após gravíssimo acidente envolvendo 2 veículos na J060. E claro, também espaço para as nossas notícias locais, inclusive com a sua participação aqui no nosso quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí. A gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI das Bets, instalada no Senado Federal para investigar a manipulação de apostas esportivas no Brasil, tem gerado uma série de discussões e movimentações políticas que envolvem desde a regulamentação do setor até denúncias sobre possíveis esquemas de corrupção dentro da própria comissão. Criada em novembro de 2024, a CPI tem gerado impactos tanto no campo político quanto no mercado de apostas e recentemente foi envolvida em polêmicas que podem antecipar o fim dos seus trabalhos. A CPI das Bets se deparou com um novo desafio político em 14 de dezembro, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou que agiria para encerrar a comissão antes do prazo estipulado, que seria até abril do ano que vem. Essa mudança de postura gerou especulações sobre os motivos por trás do movimento. Ele recebeu denúncias sobre um possível esquema de extorsão envolvendo lobistas do setor de apostas e membros da própria comissão. Segundo o relato do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, um lobista conhecido como Silvio de Assis teria pedido 40 milhões de reais a um empresário para evitar que ele fosse convocado a depor na CPI. A acusação de extorsão envolveu alegações de que Assis teria influência sobre certos membros da comissão e que poderia manipular os depoimentos de empresários do setor. A relatora da CPI, Soraya Tronic, negou qualquer vínculo com o lobista e reagiu com indignação às acusações de extorsão. Ela também qualificou as alegações como difamação e calúnia. As concessões de última hora no projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária farão o Brasil ter a maior alíquota de imposto sobre valor agregado do planeta. O futuro IVA será de 28,55%, superando a Hungria, país que atualmente cobra 27% e lidera a cobrança desse tipo de tributo.
Aprovada pelo Senado na quinta-feira, a proposta agora volta à Câmara dos Deputados. Apenas a inclusão do setor de saneamento na alíquota reduzida em 60% levará a alíquota em 0,38 ponto percentual. Apresentado pelo relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, o cálculo de 28,55% é preliminar. O número poderá subir após o secretário extraordinário da reforma tributária no Ministério da Fazenda, Bernard Api, apresentar os cálculos definitivos. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados prevê a alíquota padrão de 27,97%, que superava a da Hungria. A tramitação no Senado elevou a alíquota em 0,58 pontos. Isso ocorre porque, ao dar tratamento especiais para determinados setores da economia, os demais segmentos deverão pagar alíquotas mais altas para que o governo arrecade o mesmo. E dados do IBGE mostram que proporção de brasileiros que vivem de aluguel aumentou. Os detalhes com o Fabio Lautran. No Brasil, de cada 5 pessoas, uma mora de aluguel. 24 anos atrás, essa porcentagem da população era de 12,3%, mas o índice vem aumentando e em 2022 atingiu 20,9% dos brasileiros. Os dados são do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A maior parte dos lares alugados é ocupada por pessoas que vivem sozinhas, com 27,8%, e famílias monoparentais, que são 35,8%. Nesse caso, um dos pais é responsável pelo cuidado com os filhos, a maioria é a mãe. O levantamento do IBGE mostra que em apenas uma cidade do país, Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, mais da metade da população morava em domicílios alugados. Já entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, a maior proporção da população residindo em imóveis de aluguel foi registrada em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e a menor em Cametá, no Pará. Da Rádio 2, Fabio Lautran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31. 4 jovens morreram em um acidente envolvendo 2 veículos na tarde deste sábado na GO 060 entre Nazário e Turvânia. A colisão frontal entre o Honda City e o Renault Kangoo ocorreu no quilômetro 64 da rodovia e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Palmeiras de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 ocupantes do carro de passeio de 20 e 22 anos morreram no local, enquanto que um terceiro de 20 anos foi encaminhado para o hospital de Nazário, mas morreu na unidade de saúde. O ocupante do furgão, um jovem de 26 anos, também veio a óbito no local. Ele foi encontrado carbonizado após o veículo pegar fogo. Os corpos ficaram aos cuidados da Polícia Científica. E o comércio goiano apresentou crescimento de 8,1% em outubro, na variação interanual, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O resultado fez com que o setor atingisse a marca de 11 meses com crescimento consecutivo, sequência não vista desde 2014, conforme a apuração do Instituto Mauro Borges. Os dados são da pesquisa mensal de comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que também revela que o bom desempenho foi impulsionado pela venda de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, seguido por artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos. As variações acumuladas no ano e em 12 meses, o crescimento foi de 6,2% e 5%, respectivamente, com altas puxadas pelos artigos farmacêuticos, médicos e ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, além de hipermercados e supermercados. Em relação à média nacional, o Brasil obteve crescimento de 6,5%, 5% e 4,4% nas variações interanual, acumulada no ano e em 12 meses, respectivamente. 7h33. E Pasgo terá nova tabela de planos a partir de janeiro. Vamos saber os detalhes com Marcelo Tavares. O Pasgo Saúde terá a partir de janeiro de 2025 nova tabela para os planos de saúde. Nela, a contribuição mínima para os servidores assistidos por meio de percentual sobre a remuneração será de R$ 129,33 e a máxima de R$ 1.168,69. Ambas para atendimento a todo o grupo familiar composto por titular, cônjuge e filhos. Já para os que realizam contribuição atuarial, que varia de acordo com a idade e o tipo de acomodação, as mensalidades pagas por pessoa terão alterações que vão variar de R$ 21,11 a R$ 138,59.
A tabela completa com os novos valores pode ser acessada no site agenciacoradenoticias.go.gov.br. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h34. O Sada Cruzeiro venceu o Trentino da Itália por 3-7-1 com parciais de 25-22, 20-25, 25-16 e 25-22 e conquistou o pentacampeonato do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino neste domingo no Sabiazinho, em Uberlândia. Com a vitória, a equipe mineira igualou os próprios italianos como os maiores campeões da modalidade. Na semifinal, o Cruzeiro enfrentou então invicto Voland Sijan e superou a equipe iraniana por 3-7-1. Com a vitória, com destaque, aliás, para o Wallace, Lucão e Otávio, que fizeram boas partidas e comandaram a vitória celeste, garantindo a classificação para a final. E o Santos está mantendo conversas com o Palmeiras pela contratação do meia Zé Rafael. A informação foi publicada pelo jornalista Fábio Sormani. Apesar do meia ser uma referência no meio-campo palestrino, o rival não vai dificultar uma possível negociação. Segundo as notícias, os valores seguem em sigilo, com o intuito de preservar o acordo entre as partes. Com a camisa palmeirense, o jogador viveu a melhor fase da sua carreira e foi peça importante nos títulos conquistados, especialmente no bicampeonato da Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Na temporada de 2024, conviveu com muitas lesões e perdeu espaço para o colombiano Richard Rios. Ao todo, no ano, disputou 37 jogos e concedeu 4 assistências. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado físico do boi gordo registrou preços acomodados ao longo da última sexta-feira. Segundo a consultoria Safras e Mercado, a perspectiva ainda é de queda para os indicadores no curto prazo, considerando a atual posição das escalas de abate entre 9 e 10 dias úteis na média nacional. As paralisações de final de ano são uma variável chave a ser considerada, com muitas indústrias interrompendo o abate para a realização de manutenção programada. A demanda doméstica de carne bovina segue preocupante, com a população brasileira ainda priorizando o consumo de proteínas de menor valor agregado, como é o exemplo da carne de frango, foi o que disse o analista Fernando Iglesias. Conforme ele, o cenário delimitado para a segunda quinzena pode indicar para uma queda nos preços, considerando que a programação do varejo já está totalmente definida. Soma-se a isso a percepção de que o consumidor brasileiro vai priorizar proteínas de menor valor agregado, a exemplo da carne de frango, cortes de suínos e também do ovo, finalizou Iglesias. Jornal Verde Vale.